Seria, então, até na visão do governo, como o Brasil acabou não se encurvando aos interesses dos Estados Unidos, veio esse tarifaço, você acredita que está mais associado a isso? Essa postura do Brasil? Mas não tenha dúvida, o tarifaço de hoje tem dois pais. O primeiro pai está na Casa Branca, se chama Donald Trump. Ele queria que o Brasil abrisse mão do sistema PIX ou abrisse negociações para abrir mão do PIX, para defender duas grandes operadoras globais dos Estados Unidos de cartão de crédito, que é a Visa e a Mastercard. Isso não se negocia. E ele queria que o Brasil entregasse unilateralmente para ele, para os Estados Unidos, no caso, a exportação de terras raras bruta, sem agregar valor aqui, sem processar, sem refinar no Brasil. E nós falamos, isso não se negocia. É isso que o Marco Rubio chama de falta de boa-fé na negociação. É não se curvar, é não se render, é não botar na mesa a soberania nacional. Esse é o primeiro pai do tarifaço. Se chama Donald Trump, com uma visão de doutrina Monroe, achando que a América Latina é o seu quintal e que o Brasil tem que dizer amém para ele. E o segundo pai se chama Flávio Bolsonaro, ou melhor, eu diria que é um pai mais coletivo, se chama família Bolsonaro. Gente, nós não podemos nos esquecer. Eu estava vindo para cá, para a Jovem Pan, eu estava vendo um vídeo que o Flávio Bolsonaro postou no Twitter. Mas é de uma disfarçatez. Ele vai dizer, o Lula é o culpado do tarifaço. Ô, gente, será que ele acha que as pessoas não têm memória? O irmão dele foi para os Estados Unidos para operar sanções contra o Brasil. Isso não sou eu que estou dizendo, é ele. Eu confesso que disse isso mais de uma vez. Comemorou o primeiro tarifaço e o Flávio comemorou junto. Quando viu que a opinião pública brasileira foi contra, aí começaram a mudar o discurso. Ele acha mesmo que as pessoas vão acreditar que ele atuou contra? Mas que a culpa é do Lula porque não soube negociar, porque... Gente, quem foi lá 2 semanas nos Estados Unidos pedir para o Trump adiar, lá num congresso norte-americano... Na audiência pública. Né? Na audiência pública, pedir para o Trump adiar para depois das eleições, o tarifaço, que botou a eleição no processo, foi ele. Então, é de um cinismo que é desolador você ver isso. Fábio Piperno, pode fazer o questionamento para o ministro. Bom, eu também concordo que a diplomacia americana passa por um péssimo momento. Estava lendo aqui até um artigo publicado hoje no Valor Econômico, um artigo do Financial Times falando sobre isso. Inclusive, eles conseguiram a proeza de até junho desse ano não terem preenchido as vagas de embaixadores da Alemanha e na Arábia Saudita, além de dezenas de outros países. Aqui também. Nós temos um representante de negócio, não temos embaixador dos Estados Unidos aqui. Então, esse é um fato. Eles são realmente em péssimos, até porque eles têm uma visão absolutamente maluca de mundo hoje. Bom, mas a gente também tem que lidar com essa realidade que, nesse momento, o Brasil não está lidando com técnicos, com diplomatas, com pessoas normais. E, curiosamente, o Brasil, que tem um governo supostamente de esquerda, é um Brasil que acaba de participar do fechamento de um grande acordo de livre comércio, e os Estados Unidos, presididos por um político de direita radical, é um país que se tornou mais protecionista que o Brasil em muitos sentidos. O Brasil, esse documento, divulgado pela Casa Branca há pouco mais de um mês, inclusive, de certa forma, lá nas entrelinhas, eu acho até que ele traz alguns elogios a essa política comercial do Brasil, quando ele critica acordos tarifários vantajosos com Índia e México em detrimento de interesses americanos. Ponto. Eu acho que essa questão muito importante e relevante. Agora, vamos agora pular para o nosso quintal, para o nosso ambiente interno, até com base no que o Dávila perguntou. Você não acha que o governo, na questão, por exemplo, de gastos públicos, de corte de gastos públicos, ele é muito tímido, uma vez que é um governo também que manteve subsídios, agora mesmo participou de uma renegociação de dívidas de produtores rurais que podem chegar a 100 bilhões de reais. É um governo muito generoso, por exemplo, com recursos lá para a nova política industrial, para o plano safra. Ou seja, a gente vive em um país em que o liberal brasileiro, que eu sempre destaco aqui, ele defende cortes de gastos públicos e aplaude todo esse monte de coisa. E o governo, por sua vez, que supostamente é muito gastão, ele também... Ele é um pouco, aliás, ele é muito conivente com esse tipo de liberalismo brasileiro. Você não acha que está na hora de mudar um pouco essa lógica? Eu acho, Piperno, que nós temos que reduzir
e colocar no centro da agenda do país, né, a redução de gastos tributários sem compensação para o país. E é disso que você está falando. Pega a renegociação do agro que você mencionou, que pode chegar a 100 bi. Sabe quanto era antes da negociação do governo? 140 bi. O governo entrou para negociar para reduzir danos. Essa é a verdade. E quem aprovou isso? Quem aprovou isso foi o Senado Federal e a Câmara, sob a hegemonia de bancadas de direita e da FPA, a Frente Parlamentar do Agro. Estou mentindo? Todo mundo que acompanha a política em Brasília sabe disso, certo? Foi isso que aconteceu. Então, assim, você tem um setor de grandes empresários no Brasil que se acostumou a privilégios. Então, ele não quer pagar nenhum tipo de imposto. Ele diz, eu quero entrar aqui num refis, eu quero entrar numa isenção, eu quero ter algum benefício e privilégio fiscal. Tá bom, meu amigo, mas qual é a troca? Você vai garantir emprego? Você vai investir em P&D? Você vai fazer investimento tecnológico para aumentar a produtividade na certa área? Bom, isso é um benefício para o Brasil. Você pode trocar isenção fiscal por um ganho de outra ordem. Isso normal, qualquer país faz. Agora, isenção fiscal por isenção fiscal, para alimentar só mais margem de lucro e, em geral, remessa para o exterior, porque muitas dessas empresas têm controladores estrangeiros, eu concordo plenamente com você. Esse é o pior gasto fiscal que o Brasil tem. Vou para um segundo, emendas parlamentares. Fiquei 3 anos como deputado. Eu acho que antes de vir aqui e criticar os gastos, por exemplo, com o Instituto Federal, que para mim é investimento, eu tenho ido inaugurar vários com Lula. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir para um Instituto Federal. Se não tiveram, façam isso. Né? Estudo técnico da mais alta qualidade ligado à vocação local. Eu fui em Goiás inaugurar um com Lula. Sabe qual eram os cursos do Instituto de Goiás? Manejo de terras raras, porque era uma região de terras raras e minerais críticos. Fui inaugurar um agora em Cotia, aqui na região metropolitana de São Paulo, automação industrial, robótica, formando os nossos jovens e qualificando uma força de trabalho para a economia do século XXI. Esse investimento, para mim, tem que aumentar. Investimento no SUS, que agora se tornou o maior comprador mundial de máquinas de imagem, particularmente de máquinas de radioterapia para tratamento de câncer. Só quem fica numa fila de oncologia do SUS meses, às vezes vendo um parente seu definhar sem poder ser atendido, sabe a importância disso. Esse eu quero que aumente. Agora, onde nós temos que mexer? Gasto tributário inútil para setores econômicos privilegiados que fazem isso a partir de lobby com as suas bancadas no Congresso. E nós temos que mexer nas emendas parlamentares, 61 bilhões. Ô, Davila, 61 bilhões em emenda parlamentar. É uma vergonha. Eu fiquei 3 anos como deputado, eu vi como se faz a salsicha ali. É uma vergonha. É escandaloso os 61 bilhões. E vai para um lado, vai para o outro, transparência zero.